Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você, o porquê que eu não estou comprando esses fundos imobiliários, né? MXRF11, HGLG11 e o BCFF11. Aí você vai me perguntar, mas o que aconteceu? Por que você não compra mais esses fundos imobiliários? Eles estão entre os mais procurados, com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores. Será? São fundos ruins? Eram bons e agora não fazem mais sentido para mim ter na minha carteira? Enfim, eu vou te explicar tudo neste vídeo ainda e ainda vou trazer para você fundos imobiliários que eu considero estar baratos aí ainda em julho, tá certo? Mas antes de mais nada, se você gosta do meu canal, por favor, aperta o botãozinho de curtir aqui embaixo. Eu andei dando uma olhada aqui nos analíticos do YouTube e apenas 10% das pessoas que assistem os meus vídeos estão apertando o botãozinho de curtir. Eu preciso muito de vocês, me ajuda também, aperta o botão aqui. Vamos lá, vamos entender o porquê que eu não compro mais esses fundos imobiliários. Bom, como eu já venho falando neste lindo canal que nós temos aqui, Mestre da Riqueza, os fundos imobiliários eles subiram muito rápido a partir de abril deste ano, né? Porque a inflação, no caso, se mostra mais controlada. O Banco Central está pressionado e deve começar a cair os juros aqui no Brasil da taxa Selic. Só que a curva de juros futura já começou a cair, os produtos de renda fixa já estão pagando menos e não tem jeito, o mercado começou a olhar opções, alternativas para a renda fixa que estava pagando muito. E aí, os fundos imobiliários estão aí de volta ao palco, estão com os holofotes mirados aí pelos investidores e os investidores mais experientes, claro, chegaram antes. Por isso que é importante que você esteja inscrito aqui em cima no meu canal com as notificações ativadas, porque eu avisei muito vocês que os fundos imobiliários iriam se valorizar e realmente vieram a se valorizar, tá certo? Eu acerto tudo? Não, tem hora que eu vou errar. Eu não tenho bola de cristal, mas estava meio óbvio que tantos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, que estavam negociando a patrimônio aí, valor patrimonial de 0,50, 0,60, ou seja, pela metade do preço que valem, eles iam subir com a queda dos juros futuros, tá? Então eu não tenho bola de cristal, mas sensibilidade ao mercado é necessário. Bom, fato é que os fundos imobiliários se valorizaram muito, alguns fundos imobiliários acabaram ficando caro, outros fundos imobiliários realmente eu não gosto, e aí eu vou te explicar o que eu faço. Bom, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu faço um rebalanceamento de carteira. Então, dentro de fundos imobiliários, hoje, eu invisto 75% em fundos de tijolo, 25% em fundos de papel. Dentro desse percentual, eu vou distribuindo ali entre os fundos imobiliários que eu tenho. Então eu vou ter um percentual determinado para um fundo que nem o HGLG, um percentual determinado para um fundo igual ao KNRI, né? Aliás, eu vou deixar aqui um card para você onde eu falo sobre a minha carteira, como está a minha carteira de fundos imobiliários e você já vai ter uma ideia dos percentuais que eu invisto, inclusive quanto que eu recebo de dividendos, tá certo? Bom, mas vamos lá, vamos entender o porquê que eu não estou comprando, por exemplo, o MXRF11. Quando falamos em relação ao preço sobre valor patrimonial e fundos imobiliários de papel, eles são muito mais assertivos com este indicador, ou seja, preço sobre valor patrimonial. A gente sabe quanto que estão negociando na Bolsa de Valores, porque você pega todas as cotas multiplicado pelo valor que está negociando, você vai chegar ao preço, tá certo? E o valor patrimonial é muito mais prático nos fundos imobiliários, porque é aquela carteira de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Então é aquilo, emprestei uma grana, quanto que eu tenho para receber e quanto que está o meu patrimônio total aí, tá certo? Então, um PVP bem acima de 1 em fundo imobiliário de papel, na minha opinião, não vale a pena, porque a tendência é que ele volte para 1, tá certo? Bom, nós temos aqui o MXRF11 negociando hoje a um PVP de 1,06, o que me fez perder completamente o interesse nele. Inclusive, já eu trago aqui para você, eu fiz um comparativo com outros fundos imobiliários de papel. Então, por que eu não estou comprando mais o MXRF11? Porque eu estou olhando outros fundos imobiliários de papel que estão neste momento mais atrativos. A gente vai fazer, inclusive, aqui na prática, um comparativo entre fundos imobiliários do mesmo risco, do mesmo segmento, no caso aqui fundos imobiliários de papel, mas que estão mais atrativos quanto aos seus indicadores, tá certo? Vamos dar uma olhada nos indicadores do MXRF11. Olha lá, hoje você consegue comprar uma cota do MXRF11 por R$ 10,62. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 12,43% isento de imposto de renda em dividendos. O seu PVP está em 1,06 e tem uma liquidez diária enorme. Por quê?
12,6 milhões de reais são negociados todos os dias na Bolsa de Valores aqui do MXRF11. Porque como o MXRF11 ele tem um ticket baixo de entrada, R$10 aqui aproximadamente, ele atrai um número muito grande de cotistas, as negociações também acabam acontecendo mais. Então a liquidez do fundo aqui é muito boa. Ou seja, o que é a liquidez, né? É você transformar um ativo em dinheiro. Quanto melhor a liquidez, mais rápido é essa transação. Então se você colocar aqui para vender MXRF11 hoje, colocou R$500 para vender, você vai vender em 1 segundo. Então a liquidez é muito rápida, tá? Bom, o fundo ainda se valorizou 25,15% aqui nos últimos 12 meses, mostrando claramente para nós que essa valorização muito rápida, né, acabou deixando o fundo também mais caro do que realmente vale aí o seu patrimônio. Agora, ele é um fundo ruim? Não, muito pelo contrário. Eu gosto do MXRF11 e tenho ele na minha carteira. Porém, ele está ali quietinho. Neste momento ele está caro, não vou comprar. Tá certo? Então eu vou olhar para outros fundos imobiliários da minha carteira que estão mais atrativos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O MXRF11 ele foi muito bem nos últimos anos. Se nós pegarmos aqui os últimos 5 anos e compararmos ele com o CDI, vamos perceber o quê? Que o MXRF11 superou aí a renda fixa. 75,54% nos últimos 5 anos o MXRF11 teve de valorização e o CDI 39,68%, sendo que nós tivemos aí, né, enfim, CDI alto aí nos últimos anos. Nós estamos aí com CDI hoje em 13,65. Então o MXRF11 fez um bom trabalho aí quanto à sua valorização. Vamos dar uma olhada nos dividendos históricos do fundo. A gente vê que nos últimos 5 anos pagou uma média de 9,72% e atualmente 12,43%. E é isso que eu falo. Cuidado com a ganância de dividendos. Recentemente tive aí amigos meus me ligando. Pô, cara, tomei pau, o meu fundo imobiliário desabou 40%. O que aconteceu? Então, cuidado, tá? Porque tem fundo imobiliário pagando muito dividendos, famosos até high yield, mas oferecem muito mais risco quanto à questão do valor de cota. Então, cuidado, diversifique, não coloque todos os ovos numa cesta só, tá certo? Não seja ganancioso só com dividendo, né? Tenha uma carteira bem equilibrada. Bom, e o MXRF11 ele não investe só em papéis, ele é um fundo híbrido, então ele também investe em lajes comerciais, e são 3 lajes hoje que o MXRF11 tem em São Paulo. Mas como eu prometi para você, tá certo? Eu trouxe aqui uma comparação, um comparativo na prática de alguns fundos imobiliários da minha própria carteira, né, que eu coloquei aqui. Por que eu faço? No dia que eu vou lá comprar, recebi meu salário, paguei todas as minhas despesas, enfim, vou lá, vou resolver ir às compras. Vejo lá meu percentual de fundos imobiliários, me ofereceu a oportunidade de comprar mais, tá certo? Ou seja, se eu determinei que eu quero ter 25%, estou com 23% do meu patrimônio, vou comprar um pouquinho mais de fundos imobiliários. Mas aí eu vou olhar o quê? Eu vou olhar por classes, ou seja, vou comparar lajes com lajes, galpões com galpões, shopping com shopping, papel com papel, né? Inclusive dentro de papel, colocando aquele que é high grade, que oferece menos risco, né? Com aqueles high yield que eu tenho um pouquinho ali, que oferecem mais risco. Então eu não faço comparativo também entre eles. Eu vou comparar high grade com high grade ou até middle risk, digamos assim, médio risco, tá certo? Bom, e por que então não estamos comprando mais aqui? Mestre da Riqueza, o MXRF11, porque superou muito a questão do PVP1, tá certo? Então eu tenho outros fundos imobiliários que na minha opinião estão mais atrativos. Olha aqui, eu trouxe aqui para vocês. Então eu fiz uma comparação de 5 fundos imobiliários de papel que eu considero ter um risco similar entre eles, tá certo? Então nós temos aqui o MXRF11 com um PVP de 1,06 e pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 9,72%. O MCCI11 está com um PVP mais atrativo, 0,98 e pagou ali muito próximo do MXRF11 nos últimos 5 anos, 9,51%. O VRTA está com 0,99 de PVP, porém aí pagando também 10,32% nos últimos 5 anos. O RBRR11, aqui com 0,93, está até mais barato do que os outros, pagou 9,34% em dividendos. E o KNSC11, que é do grupo Quiné, uma ótima administradora, está com PVP em 0,98, pagando 12,21%. Então aqui neste caso o que eu faço? Eu posso comprar os fundos imobiliários que estão com PVP abaixo de 1, dou uma diversificada na minha carteira, coloco lá os percentuais, opa, posso comprar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá certo? Então, neste momento eu não compro o MXRF11. E antes de falar aqui sobre o BCFF11, que também está entre os maiores em relação ao número de cotistas dentro dos fundos imobiliários, né, na Bolsa de Valores, aproveita, bendito e bendita, vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ative as notificações, porque senão você vai perder as dicas que eu trago aqui. Quem estava inscrito no meu canal, recebeu a notificação, viu que eu falei, ó, fundos imobiliários chegou a hora, fundos imobiliários a festa vai começar.
quem investiu naquele momento que eu dei a dica se deu muito bem, tá certo? Então, esteja inscrito aqui no canal. Se você já era inscrito, confere se você está inscrito ainda também. Mas vamos lá. BCFF11, por que eu não compro mais? Bom, vamos aqui à ficha técnica do BCFF11. Então a gente vai ver aqui que o fundo, ele é um fundo do tipo fundo de fundos. E o que significa fundo de fundos? E nós vamos investir no BCFF11, então eu vou entregar R$100 para ele vai pegar esses R$100 e vai ele mesmo escolher, o gestor, escolher outros fundos imobiliários. Mas aí qual é o problema que eu enxergo aqui no BCFF11? Bom, eu já sei analisar, eu já sei ver o que tá caro, o que não tá caro, então eu prefiro fazer as minhas escolhas. Além do que, ao contratar aqui, né, ou comprar cotas do BCFF11, você vai ter uma duplicidade de taxa. Você vai pagar uma taxa de administração para o BCFF11 e o BCFF11 vai pagar taxas de administração para os outros fundos. Então eu mesmo prefiro escolher os meus fundos, coloco lá uma taxa de administração e evito essa duplicidade, tá certo? Quer dizer que é um fundo ruim? Não. É um fundo muito bom também, inclusive administrado pelo BTG aqui, que é um grande banco, mas é uma escolha minha, pessoal, que eu prefiro escolher os meus fundos imobiliários e evitar pagar mais taxas. Vamos lá, então hoje nós temos aqui o segmento Títulos e Valores Imobiliários, ele é um fundo FOF aqui no caso, 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido e a sua taxa de administração. Nós temos aqui 302 mil cotistas, um patrimônio de 1,87 bilhão de reais e um valor patrimonial por cota de 74,34. Hoje o BCFF11 negocia muito próximo ali do valor justo. Olha aqui, BCFF11, a cotação dele está em R$ 72,54. Pagou de dividendo aí nos últimos 12 meses, 9,27% isento de imposto de renda, e o seu PVP está em 0,98. Liquidez diária de 2,45 milhões de reais e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 24,99%. Bom, vamos seguir aqui agora para os dividendos pagos nos últimos 5 anos. A gente vê uma média aqui para o BCFF11 de 8,04% e atualmente 9,27%. E aí você vai me perguntar, bom, o PVP está atrativo, André, por que você não está comprando? Porque eu já te expliquei. Não gosto de fundo de fundos, não gosto dos famosos FOFs pelo fato de duplicidade de taxas, tá certo? Então eu prefiro escolher eu mesmo os meus fundos imobiliários. Já tive BCFF11 e fiz a venda aí 100% dos meus ativos aí que eu tinha, tá certo? Inclusive informei vocês aqui no meu canal, na comunidade Eu Vivo de Dividendos, então tudo que eu faço aqui está aí com o livro aberto para você saber, tá certo? E agora nós vamos falar do HGLG11, ele que é um dos queridinhos da Bolsa de Valores e muito bom esse fundo imobiliário. Ele investe em galpões logísticos de excelente qualidade, tem uma ótima gestão. Por que então que eu não compro mais o HGLG11? Vamos olhar aqui os indicadores do HGLG11. Então tá aqui, ó. Hoje uma cota do HGLG11 está em R$ 162,40. Nós temos como dividendo nos últimos 12 meses 9,07% e um PVP de 1,06. Ou seja, está caro na minha opinião. Só que nós temos que tomar um cuidado. Fundos imobiliários de tijolo, a questão do PVP pode estar um pouco distorcido, tá? Mas como nós não somos especialistas, nós não estamos em campo avaliando quanto que vale, a gente não está indo visitar os galpões para saber exatamente quanto que vale o metro quadrado daquele determinado galpão logístico, a gente tem que confiar nos dados que a gente tem atualizado hoje. Então imagine você, né, que essa avaliação de patrimônio do HGLG11 ele foi feito há 3, 4 meses atrás. Pode ser que esse patrimônio já se valorizou ou até se desvalorizou, mas é muito interessante a gente comprar abaixo aqui de 1, tá certo? Então como está acima de 1, no caso o PVP, e nós temos outros fundos imobiliários de galpões logísticos oferecendo melhores condições, eu trouxe aqui também, fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui um comparativo, eu prefiro olhar para outros fundos imobiliários e manter o HGLG11 ali quietinho por enquanto, até que ele me ofereça oportunidade de compra, tá legal? Bom, liquidez diária de 9,7 milhões de reais aqui todos os dias negociados nesse belíssimo fundo, 9,61% é a sua valorização nos últimos 12 meses, e o HGLG11 também venceu o CDI. Olha lá, 89,77% para o HGLG11 nos últimos 5 anos e o CDI 39,68%. Vamos dar uma olhada nos dividendos históricos? O HGLG11 pagou nos últimos 5 anos 7,29% e atualmente 9,07%. E se nós olharmos aqui os galpões, são 11 galpões em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. Mas vamos ao comparativo. Peguei o HGLG11, comparei com outros 2 fundos imobiliários de galpão logístico e eu cheguei à conclusão que o quê? Temos outros fundos imobiliários que ainda estão baratos,
que ainda estão negociando abaixo do seu valor patrimonial e pagando bons dividendos. Então, nesse momento, eu olhei para outros fundos imobiliários, por isso que eu deixei de comprar o HGLG11. Vamos ver aqui, ó. O HGLG11 negocia hoje com um PVP de 1,06 e pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 7,29%. O HSLG está negociando a 0,91. Então a gente tem uma possibilidade de valorização dos galpões ainda e está pagando a 7,07% nos últimos 5 anos. O VILG11 também, que é um ótimo fundo imobiliário de galpões, está com PVP também abaixo de 1,097, mostrando que ainda pode se valorizar um pouco aí, né? Está quase no preço justo. E também pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 6,41%. Então tá aí. Por isso que eu não estou comprando mais o MXRF11, o BCFF11 e o HGLG11, tá certo? Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero te falar da minha comunidade Eu Vivo de Dividendos, o link tá aqui embaixo. Se você quer aprender a investir em fundos imobiliários, em ações, ativos no exterior e até mesmo aprender a fazer um planejamento financeiro, aprender técnicas importantes para você começar a juntar dinheiro, inclusive dicas como eliminar as dívidas, como lidar com cartão de crédito, tudo isso tem na plataforma Eu Vivo de Dividendos. Além do que, você vai ter uma rede social exclusiva comigo e com a minha equipe. Todos os dias nós estamos ali debatendo dicas, trazendo estratégias. Eu posto minhas compras e minhas vendas. Essa semana postei compra de ativos nos Estados Unidos, ações no Brasil, fundos imobiliários no Brasil. Comprei, eu vou lá e posto para os meus alunos saber, tá certo? Tem carteira recomendada de ações, de fundos imobiliários, preparada pelos melhores analistas do Brasil. Tem aplicativo de imposto de renda, tem muita coisa. Além do que, temos mentorias em vídeo com a turma toda, tá certo? 2 vezes por mês. Então, faça isso, vem aqui embaixo, assina a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Você tem 7 dias aí para conferir se tá tudo certinho, se você gostou. Se você não gostou, eu devolvo o seu dinheiro de volta, tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima.